Senhor, por tantas coisas especiais que Ele está planejando, já tem planejado para nossas vidas. Que legal nessas audições aí, o pessoal do louvor. Vocês notaram como foi precioso esse tempo nosso de louvor, de adoração, precioso demais. Imagine você fazendo parte também disso, sendo um facilitador para que a igreja possa se achegar diante do trono de Deus. É isso que é maravilhoso do louvor. O louvor é um facilitador para que cada um de nós possamos entrar na presença de Deus. Isso é muito precioso. Queridos, então é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. O título para aqueles que anotam é Renovado nas Alturas. Renovado nas Alturas. E esse é o endereço, Isaías 40, versículo 31. Quantos querem ser renovados pelo Senhor? Quantos querem constantemente ser renovados por Ele? Nós temos a chave nessa noite para isso. Eu gostaria que você lesse comigo então. Vamos lá, Isaías 40, 31 diz assim, na NVI: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está aqui, o Rei está nesse lugar. Obrigado porque desde a entrada, nos louvores, no abraço em cada um dos irmãos, nós podemos sentir a Tua presença, ó Deus. Obrigado pelo Teu Espírito poderoso, ó Deus, que invade o nosso ser com tanto amor, Senhor. Vem nos invadir com todo esse amor essa noite, Senhor. Transforma o nosso coração, nos traz esperança, renova, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor precisa renovar nessa noite, em nome de Jesus. Você crê, querido? Amém. Aleluia. Então, sem dúvida nenhuma, o profeta Isaías foi um dos mais extraordinários profetas de Israel e com certeza da Bíblia. Era um profeta do reino do sul, ali de Judá, ali onde ficava Jerusalém. É um profeta que passou por muitos períodos. Ele trabalhava ali com esse ofício, no oitavo ano, no oitavo século ali antes de Cristo. Era um profeta ativo em todos os sentidos. Ele participou com vários reinados de reis, como o rei Uzias, o rei Manassés, com o rei Jotão, Acaz e Ezequias. É um rei que passou também com esses reis por muitas guerras, dos assírios e também dos babilônios. É um profeta que era muito sério nas suas palavras, ele era direto, ele não ficava dando voltas, mas ele era direto, ele advertia o povo, dizendo, até mesmo antes deles serem levados cativos pelos babilônios, ele todo o tempo estava ali exortando o povo para não se afastar mais de Deus, para eles se aproximarem de Deus, porque senão viria um povo e iria levá-los cativos. Eles não acreditaram. Então, esse capítulo 40 fala ali, ele relata o tempo em que Isaías estava sendo profeta no meio do povo lá no cativeiro já tinham sido levados. Então, ele acompanhou os dois momentos do povo, ele dizendo para o povo, viu, se cuidem pessoal, não vão adorar outros deuses, não façam assim, não façam dessa forma que Deus não se agrada. O povo não deu bola nenhuma para ele, veio aquele povo babilônio e levou todo mundo escravo para a Babilônia, e ele estava lá junto, e ele estava profetizando. Você imagina um profeta que passou esses dois momentos, tanto falando antes do cativeiro, quanto lá no cativeiro, e ele era a boca de Deus ali, ele era o representante de Deus naquele lugar, para aquelas pessoas que estavam sendo escravas, que estavam presas ali, cativos, fora de Jerusalém, fora da sua terra, e ele teria que ser esse homem, e ele estava ali dizendo para esse povo e profetizando para o povo, se eles se voltassem para Deus novamente, se eles esperassem no Senhor mais uma vez, eles seriam libertos daquele lugar, retornariam para a terra que era deles, que eles tinham saído, e as suas forças naquele lugar, mesmo ali, seriam renovadas. Esse é o nosso Deus.
Não sei o que você já passou na sua vida, talvez seu tempo de escravidão em algum lugar, os tempos de dificuldade eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas com certeza em toda a Bíblia esse Deus é o mesmo, e Ele é um Deus reconciliador. Ele é um Deus que nos chama de volta para Ele. É um Deus que chama de volta para o arrependimento. Venham que eu estou de braços abertos, esperando o seu sim de novo, a sua volta, e renovando as forças. E também é um Deus que transforma destinos. É um Deus que nos fala, o seu Espírito é o mesmo, e Ele fala a nós, trazendo uma nova perspectiva, muitas vezes, daqueles que estão frustrados, aqueles que já desistiram, muitas vezes, de muitas coisas. Então, mesmo que eu e você falharmos, nós errarmos, nós somos chamados a uma mudança de comportamento, para retornarmos a Ele, renovarmos nossa aliança nele, e trazendo, Ele nos traz uma nova esperança, uma nova fé, para que nós possamos continuar e acreditar nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que morreu por nós, aquele que se preocupa conosco, aquele que diz que nós somos a sua menina dos olhos, aquele Deus que fala que tem ciúme de você. Eu não sei se você teve alguém perto de você que tinha ciúme de você, mas alguém que tem ciúme é alguém que ama, é alguém que se preocupa. Claro que aquele ciúme, não o ciúme doentio, né? O ciúme de Deus é maravilhoso. O ciúme de Deus, Ele se preocupa, Ele não quer que a gente se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente continue firme no mesmo caminho, no caminho que Ele tem para nós. E esse texto diz, ele começa, por isso que eu gosto, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ler cada palavra, não é uma frase corrida. Eu gosto de ler palavra por palavra, porque cada palavra vai ter alguma coisa. Primeiro começa com mas os que esperam. Não sei o que é esperar para você, mas esperar é uma palavrinha tão pequena, mas é tão difícil para muitos de nós. Esperar. Muitas vezes não temos nem, às vezes, nós não conseguimos esperar numa fila. Muitas vezes não conseguimos, nós vamos comprar um pão, a gente fica nervoso por estar na fila. Muitas vezes você vai num banco e você precisa fazer algo rápido, de repente você vê aquela filona grande, e eu não sei o que é esperar para você, mas essa palavra nos nossos dias está cada vez mais difícil. É uma palavra cada vez menos presente no nosso vocabulário, esperar, no nosso entendimento muito menos, e muito menos na nossa prática da nossa vida cotidiana. A maioria das vezes essa palavra até traz um incômodo na gente. Quando alguém fala, espera, meu Deus, tem muita gente que fica nervoso quando se fala isso, né? Você vai entrar aqui na igreja, fecha a porta, espera aí fora, daqui a pouco a gente abre. A pessoa já fica com pavor, né? Uma impaciência pode tomar conta de nós, um mau humor, uma revolta, só de ouvir muitas vezes essa palavra. Mas a gente pode ver que isso cada vez está mais intenso, nas gerações que têm passado isso. Nós convivemos gerações hoje tão diferentes, de épocas diferentes, vivendo juntas. Quando eu estava montando essa palavra, me voltou coisas antigas, a geração do fogão de lenha e a geração do forno micro-ondas. Quantos comeram comidas ainda, que seus pais faziam, algum parente que era no fogão de lenha? Eu sei que hoje muitos ainda jovens comem porque viram, mas na nossa época não tinha micro-ondas. Tinha que ser nisso, entendeu, irmãos? E era aquela comidinha que era preparada bem lentamente, precisava ter tinha que esperar muito, mas ela ficava deliciosa, ela fica deliciosa. E no micro-ondas a gente tem que pegar as coisas meio prontas e colocar lá dentro, e além de tudo faz mal, muitas vezes. Então às vezes a pressa, ela é uma inimiga, quando a gente precisava voltar às nossas veredas antigas, as coisas que nós aprendemos lá no passado, que para os jovens hoje é tudo ultrapassado, que não vale, mas aquela espera fazia toda a diferença. No namoro, a espera até o casamento faz toda a diferença. Então, queridos, são gerações diferentes, uma querendo as coisas rápido e a outra precisando estar ali, mas isso não tem problema nenhum nós estarmos nessa mistura de gerações, isso é uma coisa normal.
O que nós não podemos, nós, os mais velhos e antigos, é nos esquecer do que a palavra de Deus nos ensina sobre ensinar. Entender que as mudanças no mundo, a gente sabe, são necessárias, a rapidez com que as coisas estão acontecendo, elas vão acontecer e é necessária, mas o perigo é a geração mais antiga, né, que realmente conhece as coisas antigas e conhece as Escrituras, deixar-se influenciar muitas vezes, pegando essa mesma onda e sendo influenciada calada por essas coisas, né, desse mundo atual da impaciência. Hoje em dia, não só os filhos estão impacientes, mas os pais também. Nas escolas, às vezes, né, os professores estão de cabelo em pé, muitas vezes, porque eles estão em sala e eles veem aquela agitação dos alunos hoje em dia, assim, eles não esperam nada, eles não querem nada, né, eles têm que fazer da forma que eles querem. E daí, hoje em dia, eles vão chamar os pais para ver o que está acontecendo. Daí, olham os pais conversar e falar: agora eu entendo tudo. Agora eu sei porque os filhos são assim. Nós não podemos negligenciar a nossa parte, não de ser influenciada, mas de influenciar essa geração e aonde nós estivermos, e sendo cristãos ainda muito mais. E esperar, independente da sua idade, se relaciona a tempo, é tempo. Esperar diz a respeito ao tempo. Parece difícil muitas vezes falar sobre isso, né, quando numa sociedade que é imediatista, né, como eu já disse, as coisas são muito rápidas, os fast foods, os miojos da vida, tem que ficar pronto rápido, porque senão você não pode ficar esperando o macarrão ficar pronto, tem que ser um que seja rápido, porque tem muita coisa para fazer. Os nossos cliques no computador e na internet tem que ser rápido, se não for rápido a gente fica irritado. Quando a gente vai escutar aquelas mensagens, tem que ser no 2 vezes, tem que ser no rápido. Daí você pega e responde xingando a pessoa. Daí quando você vai voltar no 1, a pessoa está falando bem calma. Quem estava irritado era você. Então nós vamos tomar cuidado com isso. O WhatsApp manda mensagem, você já fica ali esperando. Se a pessoa não mandar no mesmo instante, você fica irritado. Espera. A internet cada vez tem que ser mais rápida, né? Se for não sei quantas gigas, não sei, mas tem que ser a mais veloz, porque senão eu me irrito. Então, pessoas cada vez mais irritadas, impacientes, adultos quanto crianças. Eu vi algo alguns anos atrás muito curioso que eu queria contar para vocês. A gente estava num culto, não me lembro aonde, mas era em outra cidade, e tinha uma criancinha que estava num carrinho de bebê, era uma, né, criancinha pequena, e ela estava com um telefone celular, tipo desses de iPhone, e ficava fazendo assim, a criancinha ali, e os pais conversando. De repente, acho que a mãe precisava de alguma coisa, pegou aquele celular para ela falar, e ela deu aqueles antigos, sabe? Aí deu assim, eu fiquei olhando, a criança fez assim, não fazia nada. Ela pegou e jogou longe. Uma criancinha que não sabia nem falar. Para você ver como essas coisas, né, a evolução nem sempre é algo bom para nós. E as pessoas mais ansiosas, depressivas, né, e esperar, né, realmente em qualquer lugar parece nos irrita. Você está trabalhando, fazendo uma outra coisa, está envolvido ali, vem uma pessoa te pergunta qualquer coisa, você já olha assim torto e já se irrita também. Né? Imagine só isso. E muitas vezes, se é difícil esperar nas coisas que nós vemos, imagine esperar no Senhor que nós não vemos. Como pode? João 20:29, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Salmo 39:9, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esperar. Hebreus 6:15, foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa. Ele precisou fazer rápido, ele precisou sair correndo. Não, eu vou sair correndo daqui, vou chegar no lugar que Deus falou que tinha para mim, uma terra que emana leite e mel. Não, ele esperou pacientemente. Isso é uma dádiva. Por isso que nem sempre correr é a melhor opção, a não ser numa corrida, onde tem um prêmio, né, que precisamos ganhar. Mas na corrida com Cristo todos vão chegar juntos, todos precisam chegar juntos, um não precisa chegar antes do outro. O importante é nós chegarmos. Então há um tempo de espera, há um tempo para a sua bênção,
há um tempo para se chegar na sua vida o que Deus tem, há um tempo para os propósitos. Nós precisamos esperar no Senhor. Por isso que nós lemos lá no começo, mas aqueles que esperam. E esperar então faz parte do vocabulário de Deus para a sua vida e para a minha vida. Esperar também fala, além de um tempo que a gente precisa, esperar fala sobre dependência, depender. Porque quando você espera, você não tem o controle mais, tem que esperar. Então não, né, você perde totalmente o controle, e isso no caso é em Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor. Então nós precisamos esperar no Senhor, perder o controle das nossas coisas para que Ele tome. Passar para o outro, você precisa passar para uma outra pessoa um controle sobre algo, sobre alguma coisa, e aqui nós estamos falando sobre Deus. E a espera também está ligada à nossa fé, a espera está ligada à fé. A fé é você esperar, você tem que esperar, e você tem que crer, né, que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? O nosso kairos, que é o nosso tempo, né, o nosso cronos, que é o tempo cronológico, né, que é o tempo do nosso relógio, nem sempre é o mesmo tempo, quase nunca é, do kairos de Deus, que é o tempo que Deus tem para Ele, né, que Ele tem com Ele. E Ele nem sempre coincide com o meu tempo, Ele nem sempre coincide, né, com o nosso cronograma, Ele nem sempre coincide com aquilo que a gente criou e imaginou que seria, né, e nem também aquilo que nós achamos sobre as coisas. Mas tudo está no controle de Deus, o tempo cronos e o tempo kairos, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas infelizmente essa paciência da sociedade atual que nós vivemos, ela traz também para nós cristãos comportamentos não cristãos. É isso que eu queria falar algumas coisas. Onde nós não pedimos mais para as pessoas as coisas, nós impomos. Nós queremos impor a nossa vontade, nós queremos pegar aquilo que não é nosso muitas vezes. E o pior é que muitas vezes nós não temos nem vergonha de nos arrepender do que a gente fez. A gente muitas vezes não respeita mais como respeitavam as pessoas lá do passado. Nós não respeitamos, mas nós passamos por cima das pessoas. Nós ameaçamos se elas não fizerem aquilo que a gente quer que elas façam. E às vezes até partimos para cima, muitas vezes. E não esperar, queridos, mas muitas vezes nós desistimos. Chegamos num ponto que nós desistimos de tudo, ou nós nos revoltamos, ou nós nos passamos por cima da lei e sem temor algum, para impor a nossa vontade e fazer a minha própria lei e as minhas próprias regras, né, para ter aquilo que eu quero. Isso é contrário a uma pessoa que realmente teme ao Senhor, tem que se envergonhar disso. E é por conta disso que, infelizmente, essa geração com tantas facilidades e privilégios vivem cada vez mais desanimadas, sentimentais, sensíveis, cristalizadas. Não aceitamos correções, exigimos muitos direitos, mas sem precisar de muitos deveres para o nosso lado. Dependente, murmuradora, desistente e fraca emocionalmente, mimada, muitas vezes. E foi para uma geração como essa que o profeta Isaías foi mandado por Deus. Lá dentro do cativeiro, uma geração fraca, desistente, não queriam mais nada, abaladas emocionalmente, sem esperança nenhuma. Mas foi para essa geração que Deus manda esse homem, dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o plano e o propósito perfeito. Não importa muitas vezes se nós gostamos desse plano momentâneo. Às vezes estamos passando por dificuldade. Aquele povo foi levado para o deserto para aprender. Existe até uma música, não sei se vocês ouviram, é bem conhecida, não sei se é a Marcela Thaís, não sei, agora me veio isso, mas diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor. É isso, meninas? É isso? Não sei se é a Marcela Thaís ou não. Você me leva ao deserto para falar de amor. Você agora eu não estou conseguindo lembrar, mas para mostrar que você está comigo. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris, para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou.
Não sei se você está passando por um deserto nesse momento, mas é nesse lugar que Deus vai ensinar para você muitas coisas. Não sei se você está passando por um jardim florido, maravilhoso, eles também estão te ensinando algo. Mas lembrando que Jesus, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, depois de batizado, foi levado para um deserto, para ouvir do amor de Deus. Mesmo no meio das acusações de Satanás, mesmo no meio das injúrias que ele falava naquele momento, ele tinha uma palavra ali, ele tinha certeza que o controle estava nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Amém, queridos? Então espere Deus falar para você fazer alguma coisa. Espere Deus falar na sua vida para você dar o passo e se mover. Espere Deus falar para você e você ter essa certeza e você agir no momento certo. E quando Ele falar, obedeça imediatamente, como fez Abraão. Mas teve um tempo de espera. Quando Deus falar, você espera, mas quando Deus falar, obedeça. Amém? Esperar faz parte da vida. Uma mulher tem que esperar 9 meses para o seu presente ali do céu, na sua barriga. Esperar é uma ferramenta que Deus usa para desenvolver as pessoas, os seus filhos. Esperar é pedagógico, é um ensino, é uma aula. Esperar é uma das matérias dos alunos matriculados na Universidade de Deus. Essa é uma frase que, quando eu estava lendo, Deus me falou. Esperar é uma das matérias dos alunos matriculados na Universidade de Deus. E a matéria precisa ser feita o que depois da matéria? Testados. Seremos testados nessa matéria para sermos aprovados e para posteriormente chegarmos a um próximo nível. Vocês estão entendendo? Existe uma prova, existe uma matéria, um ensino no meio das dificuldades do deserto, e o teste, e a aprovação, e a sua colocação no nível mais alto de Deus. Com certeza, para Deus, deixar aquele povo escravo não fazia bem para o coração de Deus, não trazia nenhuma satisfação de Deus ver o seu povo escravo naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o povo fez as suas escolhas, eles escolheram. Eles tiveram pressa, eles não obedeceram a Deus, eles não ouviram a Deus, eles não discerniram o tempo, nem esperaram, não quiseram esperar, quiseram fazer do jeitão deles, né? E por isso estavam naquele lugar. Mas até mesmo nesse lugar, Deus continuava a cuidar, ensinar e instruir. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu Deus, ter as forças renovadas no momento de que não tem força e dificuldade é tão difícil. É um desafio para as nossas vidas, mas o profeta estava ali. O profeta estava ali, o profeta era o representante de Deus no meio daquele povo. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o representante de Deus na nossa vida. Ele está ali todo momento de dificuldade, nos ensinando, nos estimulando. Cada vez que a gente abre a Bíblia, cada vez que a gente se ajoelha e faz uma oração, ele vem e ele fala tantas coisas preciosas. Por isso que eu já ensino você, quando você for orar, não vá só você ali naquele lugar, com uma música somente. Vá com o seu caderno, vá com a sua caneta, porque a gente esquece as coisas. Quando você faz isso, você não esquece. Eu e a Silmar e as meninas temos prática disso ao orar. A gente tem um quartinho lá na nossa casa, que a gente deu até nome para ele, The Presence Room. Professor, cadê o meu teacher? Glória a Deus. The Presence Room, o lugar da presença. Esse lugar tem papel, tem caneta, tem livro, tem Bíblia, tem música. E nesse lugar Deus vai falar. Deus vai falar conosco. E Ele fala. Então eu te convido a anotar. Nós temos lido todos os dias e vamos voltar nesses dias. Precisamos voltar algum tempo para ver o que Deus estava falando, né? E Deus está nos conduzindo a algo especial que Ele tem para nós, para esse tempo. Deus usava símbolos, e aqui nesse texto vocês perceberam qual que era o animal que foi usado qual que era a ave ali, a águia. Então, eles usavam às vezes muitos símbolos para poder falar com as pessoas, e nesse caso a águia.
o símbolo ensinado ali pelo profeta e usado por Deus para que fosse falar. E essa ave, ela nos ensina muitas coisas, a sua vida, a sua força, a sua disciplina, e nós vamos falar um pouquinho dela. Provérbios 30:19 fala que o caminho da águia é o céu. Se Deus quer te ver como uma águia, o seu caminho, a sua estrada precisa ser o céu. Também precisa ser comparada a essa águia. Ela não foi criada para viver se arrastando. A águia não foi criada para ser uma ave como uma galinha, um pintinho, uma ave de rapina, nem um avestruz, nem um peru, que quer que seja. Ela foi criada, a estrada da águia ao céu. Não é à toa que esse profeta falou que nós precisamos olhar para isso. Nós sermos comparados a uma águia. Nós não podemos ficar andando, né, embaixo, prostrado somente assim, com uma cara de coitado, uma autocomiseração sobre nós. Não, a águia ela voa, né? Quando não tem nada aqui, ela vai, ela faz o maior esforço. Às vezes tem asas até de 7 metros de largura, né? Quando ela abre, né? Aquelas águias gigantes, né, do deserto. É pesado, é difícil, mas ela vai. É difícil, mas ela se esforça. É difícil, mas ela quer chegar lá em cima. E Deus pede para a gente, né, através do seu profeta, e realmente fala para o seu povo, para nós nos sentirmos assim. Então a águia não foi feita para ela ficar arrastando, nem você foi feito para isso, nem eu fui feito para isso. Deus criou a gente para as alturas. Aqueles que esperam no Senhor, como diz ali, né, em Isaías 40:31, são comparados com uma águia. Mas vamos ver aqui algumas qualidades, algumas características da águia que pode ser aplicada na nossa vida espiritual. Primeira coisa, visão. Jó 39:29 diz que a águia fala assim: dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. A visão da águia é estereoscópica, ela em 3D, como nós somos também, mas ela tem uma visão que é 8 vezes mais capaz, mais focada que nós. Então, se você consegue ver um objeto bem visto a 100 metros, ela consegue ver o mesmo objeto a 800 metros. É muito longe. Mas, então, ela precisa, né, com um pequeno esforço, ela também consegue girar sua cabeça 360 graus. Não vai fazer isso. Não vai tentar, que não vai dar. Mas ela consegue. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela consegue ter uma visão de toda a sua circunferência, né? E nós precisamos ter essa visão. Muitas vezes nós somos bitolados, né? Nós somos bitolados, a gente só quer ver, de repente, o que está na nossa frente, e a gente, né, não está observando a situação, não só natural quanto espiritual. Precisamos estar ligados, de olho por todos os lados. É uma visão global, uma visão panorâmica, é o que nós precisamos ter. Ela vê tudo. Ela percebe detalhes, os detalhes que ela consegue ver são muito grandes. Então, por isso é importante nós vermos detalhes nas coisas, porque às vezes aparece uma coisa, mas quando você vai olhar, os detalhes não estão em conformidade com aquilo que Deus gosta. E ela sempre toma a melhor direção. A águia sempre vai tomar a melhor. Ela não vai para a pior direção, para o pior caminho. Não, ela vai tomar a melhor direção. Mais um ensinamento para nós. Buscarmos em Deus a melhor direção para a nossa vida. Amém? Ela é rápida, pode chegar até 225 km por hora. Ela pode andar, é muito rápido. Então ela é rápida nos seus pensamentos. Ela é rápida nas suas atitudes. Ela tem um raciocínio bem rápido também. Nós precisamos buscar do Senhor sabedoria, porque sabedoria é muito diferente de inteligência. Inteligências todos podem ter, mas sabedoria, aqueles que têm o Espírito podem pedir, e o Espírito Santo ele dá liberalmente. Então, sabedoria, ser sábio é muito melhor do que ser inteligente. Todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. E ao mesmo tempo, ela também tem uma visão para frente,
ela consegue ver ao mesmo tempo para frente, para cima e para baixo, entende? A gente só consegue ver aqui, mas aqui eu não consigo ver. Ela consegue ver aqui em cima e para baixo ao mesmo tempo. Então uma visão, mais uma vez, por todos os lados, porque ela tem 3 fóveas no olho, a gente só tem uma. Olhar para cima, mais uma vez, né? A última ministração minha, a gente falou um pouquinho sobre olhar para cima, mas a águia também, ela olha para cima. Foi um ensinamento já antecipado, né? Porque não muda, o ensinamento não muda. Olhar para cima não muda. Se eu falar aqui 100 ministrações, eu posso falar 100 vezes e olhar para cima, porque esse é o segredo da nossa vida, olhar para cima. Existem pessoas, né, que mesmo com muita capacidade, elas não conseguem ter uma visão para cima. E os que esperam no Senhor, eles precisam ter uma visão que é abrangente, é ampliada das coisas, uma visão clara e do alto. A nossa principal visão precisa ser a visão para cima. Essa é a nossa principal visão. Nós também precisamos ter uma visão para frente, né? Deus quer que nós, os nossos filhos, precisamos ver as coisas muito mais do que os outros veem. É uma visão também não limitada, uma visão de fé, uma visão de alvo, é uma visão de chegada, uma visão do reino, é uma visão de futuro que nós precisamos ter. O cristão não pode ter, né, uma visão bitolada, né, uma visão fixa, né, uma mente estreita, uma mente engessada. Não, nós precisamos evoluir nessa questão também. Também precisamos ter uma visão para baixo, não é para ficar olhando só o nosso umbigo ou para a nossa barriga, mas é para a gente olhar os outros, as pessoas que estão próximas de nós, que estão ao nosso redor, que estão precisando, aonde nós passarmos, nós olharmos as pessoas, não assim, com o nariz empinado, né, mas olharmos, darmos atenção para as pessoas. Essa é a visão que a águia também tem. Olhar com misericórdia, com compaixão, a causa dos outros. Atos 3,6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Você tem muito para dar para as pessoas, você tem muito. Não é dinheiro, nós estamos falando sobre dinheiro, não estamos falando nisso. Nós estamos falando de dar às pessoas o que Deus já colocou, Deus já implantou, Deus já faz muitas vezes transbordar na sua vida, para que você possa fazer o mesmo para as outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Então isso é uma comparação da águia. Eu não sei se você sabia, a águia é o único animal da criação que pode olhar para o sol e não ter a sua visão alterada, ofuscada. Não sei se você olhou um pouquinho para o sol, já fica tudo embaçado, né? Até foto, às vezes a gente quer tirar, né, no lugar bonito, bem naquela hora, e não consegue, muitas vezes a gente fica piscando. A águia não, a águia consegue olhar para o sol e a sua visão não é ofuscada. Quem é o sol na sua vida? Quem é o sol da justiça na nossa vida? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Se você olhar para Ele, se você for como uma águia, esse sol, se você olhar, você não vai ter sua visão ofuscada. Por onde você andar, você não vai se atrapalhar, você não vai viver caindo, porque você não está enxergando nitidamente as coisas, mas essa nitidez nós não vamos perder, mas pelo contrário, nós vamos ter a nossa visão cada vez mais intensificada, mais nítida, mais focada nele e nas coisas que ele tem para nós, amém? Aleluia. Salmo 84:11, portanto Deus, o eterno, é o sol e o escudo, amém? Olhe para Deus então, nele a sua visão não será alterada. Ela tem um voo reto, como a gente falou, ela não perde tempo, né? Ela é objetiva. Você não precisa às vezes ciscar para falar alguma coisa que você tem que dizer. Você tem que dizer, se for verdade, né? Ela tem uma origem, ela tem um destino claro, ela não perde tempo, ela progride, ela avança com andar reto. Isso também tem a ver com integridade e caráter do cristão. Se o nosso sim tem que ser sim, se o nosso não tem que ser não, não só de palavras, mas de atitudes reais e verdadeiras. Sabedoria é outra coisa. Tiago 1,5, peça a Deus, como eu já falei antes, sabedoria, que Ele vai nos dar liberalmente. Queridos, quando nós somos sábios, nós nos antecipamos
aos problemas de uma maneira saudável. O próprio Deus fala muitas vezes através do seu Espírito nas nossas vidas, né? Nos antecipa coisas, isso é algo maravilhoso. No projeto de Deus e nas histórias bíblicas, muitas vezes, Deus falava com os seus profetas a respeito das estratégias do inimigo para o povo dele. Falava assim: diga para o povo não ir por esse caminho, porque eles estão esperando lá na curva, lá, e eles vão armar uma emboscada para vocês, e eles querem destruir o exército lá. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir por aqui, ó. Daí vocês vão pegar o inimigo por trás. Era assim. Então, a sabedoria, nós temos que pedir para Deus até mesmo para nos livrar dos perigos que Satanás e das armadilhas diárias que eles tentam colocar na nossa vida, no nosso trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou em qualquer lugar. Então, nós precisamos dessa sabedoria, nos anteciparmos. Então, isso só Deus mesmo, para nos anteciparmos a esses problemas. Antecipação sua, você que é pai, você que é mãe, se antecipe nas coisas do inferno que tentam armar as coisas para os nossos filhos nesses dias. A águia, ela não põe seu ninho nos lugares baixos, aonde fica suscetível aos predadores. Pelo contrário, ela vai lá em cima, ela voa lá e ela coloca o seu ninho pesado lá em cima, porque tem muito vento, então tem que ser pesado. Coloca o pesado lá em cima, protegido dos predadores. Então proteja seus filhos. Não deixe vulnerável para o inimigo fazer o que ele quer, ainda mais nos dias de hoje. Preste atenção nos amigos, preste atenção no que está sendo visto na internet, no celular, nos computadores, até no videogame e nas músicas. Não podemos deixar baixo esse nosso ninho para que ficar expostos, vulneráveis. Nós precisamos ser zelosos, colocarmos no alto e apresentarmos diante de Deus. Deuteronômio 32:11, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Quando está na hora dos seus filhotinhos voarem, eles não vão ficar lá dentro. Ela vai começar a bater suas asas e esse ninho, ele começa a ser fragmentado, ele começa a ficar só com as partes duras, com os espinhos e com os gravetos. Ele não fica gostoso mais, ele não fica bom de ficar ali. E ela começa a bater ali suas asas, né, a fim de mostrar também para eles: é assim que faz, é assim que vocês nasceram para fazer, vocês nasceram para bater as asas, vocês precisam voar. E fala também nos estudos que quando essas águiazinhas, elas saem voar, algumas conseguem, outras caem, mas é nessa hora que a mãe vem, que a águia vem, e ela ampara nas asas, e ela volta para o lugar, até ela conseguir novamente um voo correto, um voo certo. É isso que, né, também fala nesse versículo de Deuteronômio 32:11. Porque esses bichinhos, essas águiazinhas, elas não foram feitas para ficar ali. Quando uma águia percebe então isso, ela não quer que ela fique ali, porque ela não foi criada para isso, tira toda essa maciez, ela gera um desconforto. Muitas vezes, não sei aonde você está, mas está se sentindo desconfortável, pode ser desconfortável, estava tão bom, agora está desconfortável onde eu estou, desconfortável. Talvez é o próprio Deus ali, né, com as suas asas. Fala que debaixo das suas asas nós temos abrigo. É esse mesmo Deus que fragmenta o lugar que nós estamos, nos deixando desconfortável ali. Não está bom aqui, o que eu preciso fazer? Será que eu vou fazer um outro ninho do lado? Não, é para você voar, mas não tem chão, não tem nada, é muito longe. Voa, águia. É assim que Ele quer. Então, queridos, muitas vezes esse lugar, essa zona de conforto não é o lugar que Deus fez você para estar. Não é o lugar de comodismo, de atraso, porque isso aí atrasa muitas vezes sua vida. Você ser grande já e você ficar naquele ninhozinho ali, escondido, com medo, talvez não seja o lugar, é o atraso na sua vida, é um sinal de imaturidade você ficar ali. É imaturidade, você precisa voar, você precisa alçar voos. É um lugar de estagnação que está segurando, é um lugar de um despropósito. O propósito da águia é sair voando quando ela estiver preparada, mas se ela ficar, ela não está cumprindo o seu propósito, não serve para nada ali.
É a mesma coisa nós. Existe um tempo na nossa vida que nós temos que ir além das coisas que nós fizemos, fazer muito mais coisas que nós não fizemos, irmos além até com coragem, mesmo vendo só um abismo diante de nós, mas nós não podemos esquecer que as nossas asas estão ali. Nós somos amparados por Deus. Muitas vezes ousar é algo que Deus Ele pede para nós, é ousarmos, é fazermos além, sem medo, perder todo o medo, saber que Deus está conosco, e se de repente nós formos e não conseguimos bater 100% das nossas asas, Ele vai lá estar e vai nos amparar, e vai nos ensinar, e vai nos levar até o momento que nós possamos estar sozinhos nesse voo. E a lição é dolorosa muitas vezes, mas essa mãe águia, ou esse pai águia, eles mesmo assim, eles aplicam essa lição para os seus filhos, mesmo que seja dolorosa. Mesmo que dolorosa. Para que eles aprendam, eles precisam fazer, chegar nos propósitos dele. Significa muitas vezes que Deus, ele também nos ama, né? E Ele quer nos ver além, enfrentar muitas vezes os medos. Para você ousar fazer algo diferente que você não faz, você passa por medo. Então Deus quer que nós superemos os nossos medos, superemos os limites, sair fora daquilo que é o normal muitas vezes, para chegar ao sobrenatural, que nós já falamos há algumas semanas, iniciar um desafio novo para uma grande jornada, uma vida espiritual. É isso muitas vezes que Deus quer de cada um de nós. Não fomos criados para o comodismo, não fomos criados para o medo, para a culpa e nem lugar de prisão. Deus quer nos ver livres. Você sabia que a águia, se você colocar ela em um cativeiro, ou de repente um parque, assim, fechar, ela fica sem comer, ela fica sem tomar água, ela se deprime nesse lugar ali, nesse sentido de não querer fazer nada mais, porque não é o lugar dela. O lugar da águia é liberdade, é ser livre. Você não foi feito para ser escravo. Você não foi feito para ser manipulado. Você não foi feito para isso. Deus te coloca para ser livre, livre nele, livre para um propósito, livre para chegar a um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Você tem que saber o seu valor. Você precisa saber que você é um filho, é uma filha. Para Deus você tem valor. Deus não quer te ver travado, preso, porque preso você não chega ao teu propósito. E se você souber até o ponto que você é livre, você vai poder fazer ainda muito mais por Ele. E na questão espiritual, esse cristão águia, ele uma outra coisa maravilhosa também é que a águia ela é fiel até o final da vida. O senhor águia casa com a senhora águia, e eles são fiéis por toda a vida, um para o outro. Quando o outro faltar, eles continuam fiel, sempre fiel, até a morte eles são fiéis. Então, um cristão águia se mantém fiel a Deus e a sua palavra. Quantos têm trocado muitas vezes a confiança no Senhor e na sua palavra por coisas tão pequenas? Temos deixado do Senhor. Eu posso ter falado coisas aqui hoje, não sei se foi forte para alguns, mas alguns puderam sair desse lugar e não saíram. Porque é algo que Deus traz na nossa vida, cada ensinamento, cada ministração, nós precisamos pegar para nós. Não como algo que o pastor está falando para mim. Glória a Deus que seja assim. Não pensei em ninguém para fazer essa ministração. Não foi pensar em A ou B, não. Pensei em mim, pensei na minha vida. Pensei no que eu poderia acrescentar na sua vida, o que o Espírito Santo falava, que os corações estariam necessitando nessa noite. Então, queridos, Deus tem muito mais para cada um de nós. Nós não podemos trocá-lo por qualquer coisa, não podemos ser infiéis ao Senhor por nada nesse mundo. A águia é um símbolo de vitória. Vocês sabem, a bandeira dos Estados Unidos, com todo aquele poderio, está uma águia lá. Vários reinados na história, os seus brasões, tem uma águia, porque prova a força, é o sinal da força, da nobreza, é um sinal da coragem, é um sinal de vitória.
Então Jesus quer ver você um nobre. Deus quer te ver corajoso, forte e vitorioso em todas as coisas, amém? É isso que Deus quer de nós, mas se nós não acreditarmos, de nada vale. Nós podemos carregar um brasão a vida inteira pelas ruas, mas nós sermos uma codorna carregando um brasão. Nós podemos falar que nós somos do reino tal, da força, da vitória, mas nós vivemos deprimidos e cabeça baixa, de nada vale. Então eu convido você nessa noite, com essas palavras duras muitas vezes, para fazer você entender quem você é, quem eu sou em Deus. E nós somos muito mais importantes para Ele. Ele conta comigo e com você para um grande propósito, um grande chamado. Os brasões celestiais já estão erguidos, as bandeiras do céu têm a força, têm o poder, porque lá está o vencedor, lá está o rei com toda a autoridade, com toda a glória e força, sentado à destra de Deus por uma vitória já conquistada, e essa vitória diz que não é somente dela, mas é minha e é sua. Amém. Aleluia. O povo de Deus é uma águia, muito embora você não acredite em você. Você é forte, você é guerreiro. Nós ultrapassamos problemas quando nós entendemos isso. Nós triunfamos sobre as tempestades. A águia, quando ela vê aquelas nuvens pretas, ela tem que estar lá no céu voando. Aquelas nuvens escuras de uma tempestade que está vindo, ela vai mais alto. Ela vai sobre as nuvens e ela passa tranquila. Isso é maravilhoso. E outra coisa que a águia faz, que é espetacular, que eu acho demais, ela vai lá nesse lugar, além dela ter toda essa visão de todas as coisas, ela abre as asas e ela descansa no vento. Muitas vezes nós estamos fazendo muito esforço para as coisas, muito, mas muito esforço, e nós não paramos de fazer esforço, não paramos de nos esforçar, e já estamos cansados e exaustos, fazendo da nosso jeito, da nossa força, ao invés de você abrir suas asas e descansar nas águas, dos ventos do Espírito Santo. Se você descansar a sua vida em Deus, meu irmão, minha irmã, nada vai parar você. Tudo aquilo que parece tão pesado, você vai descansar, porque há uma corrente de vento do Espírito, e ela sopra, e ela leva você, é só você descansar nesse lugar. Existe um lugar de descanso mesmo trabalhando. Ela não está parada lá em cima, num ninho, ela está voando, só que esse vento está levando ela. E Deus quer levar você, Deus quer me levar para onde soprar o vento do Espírito. Mas nós precisamos estar totalmente suscetíveis, abertos, rendidos à vontade do Senhor. Amém? Queridos, por nós mesmos nós não conseguimos, por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Eu falei desses brasões, dessas bandeiras com as águias fortes, mas nós somos fracos realmente. Nós somos fracos, mas existe um Deus, o nosso Deus, que nos torna forte. Quando sou fraco, é que sou forte. O poder de Deus e a força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é porque eu sou forte que eu consigo as coisas, pelo contrário, que eu sou fraco. E eu sei que eu sou fraco e sou dependente da força de Deus. Eu sou dependente do vento do Espírito. Se eu ficar tentando voar lá em cima, daqui a pouco eu vou cansar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Mas se eu aprender a descansar nesse lugar, é o lugar que Deus tem para nossas vidas. Quando nós descansamos em Deus, nós somos levados ao lugar do nosso propósito, nós chegamos ao lugar dos nossos milagres, das nossas curas, de uma vida abundante, de uma libertação, temos a esperança renovada nas nossas vidas, a alegria no nosso rosto começa a existir, no rosto triste, amargurado, mas depois que nós deixamos Deus, nós somos libertos por Ele, a nossa vida é transformada, a nossa fé é ativada novamente. Então Deus tem para mim e para você uma vida de liberdade. Gálatas 5,17. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, nós cristãos não podemos viver no cativeiro, nós somos livres. Deus nos escolheu para ser sal da terra, luz do mundo. É esse lugar que Deus preparou para nós. Mesmo sob os ataques do inimigo, nós vamos ter uma visão ampliada sobre todas as coisas. É isso que Deus quer, e nós seremos renovados por Ele. Não sei se vocês sabem, mas a águia, ela vive em torno de 70 anos. Lá pelos seus 40 anos, o seu bico já não está legal, as suas unhas já estão flexíveis, elas não são mais rígidas para pegar, elas não, né? E elas começam a se autodestruir, assim, ela se arranca, ela né, começa a ir para os penhascos e arrasta as suas unhas para que elas quebrem. Ela começa a bater seu bico para que ele seja quebrado, seja arrancado, para que um outro bico cresça, para que novas unhas cresçam e ela possa viver mais 30, 40 anos após essa troca de tudo isso. Mudar dói. Mudar a nossa vida, ela dói, é difícil, mas nós precisamos fazer. Talvez isso seja vital para nós, seja para nós conseguirmos viver mais tempo ainda, podendo fazer o que nós fazemos. Muitas vezes precisamos passar por um tempo ali que nós precisamos destruir o que nos atrapalha, o que era bom, mas hoje não é. O que fazia sentido, mas hoje não faz mais. Então, nós precisamos arrancar para que novas estruturas, vamos dizer assim, espirituais na nossa vida, elas venham com toda a força, para que nós cheguemos a esse propósito. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei o que na sua vida era bom, mas hoje não é. Eu não sei que estruturas ou pensamentos ou sonhos que eram bons ou que você fazia era, mas hoje não é mais. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança. Nós precisamos entender, compreender isso que precisa ser mudado, para que quanto antes nós fizermos isso, antes nós vamos estar aptos para uma nova longevidade, para um tempo maior, para que nós possamos chegar aos propósitos que Deus tem. João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Salmo 103:5, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, querido, Deus tem algo especial, e eu queria convidar a equipe de louvor para estar subindo. Destrua hoje os bicos dos seus ressentimentos, arranque as unhas do medo, retire as penas das suas asas, dos maus pensamentos, e espere no Senhor, renove suas forças nele. E repetindo o texto base, o texto de hoje, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Algumas versões antigas falam renovarão, só que essa versão ela é mais atual, porque os que esperam no Senhor renova hoje e renova amanhã. É o mesmo que renova depois da manhã e depois da manhã. Quando nós líamos antes, os que esperam no Senhor renovarão, como se fosse alguma coisa que Deus vai renovar lá na frente só, as suas forças. Se você esperar nele, lá na frente ele vai renovar. Não, os que esperam no Senhor renovam. É o tempo de hoje, e é um tempo contínuo, como se fosse uma continuidade. Ele pode renovar você todos os dias da sua vida, mas você precisa esperar no Senhor. Renova suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. O homem se cansa, mas o poder e a força de Deus nunca se cansam. O poder de Deus nunca diminui. Os propósitos de Deus nunca são frustrados. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A nas nossas vidas. Então, que você possa descansar. Feche os seus olhos enquanto essa canção é tocada. Se você quiser abrir os seus braços como uma águia e descansar nas asas do Espírito, você pode fazer.
Todo o tempo de peso, todo o tempo de cansaço, Deus vai tirar da sua vida hoje, em nome de Jesus. Todo o cansaço de uma vida de sacrifício, muito sacrifício, mas sem ver alguma coisa